Aqui, em Lentes do Crime, você acompanhará 5 casos em 5 episódios de crimes acontecidos na região dos vales. Crimes contados por jornalistas e fotógrafos da região. Crimes que mexem com o nosso emocional. Crimes que nos fazem questionar a mente humana. Mente que pode condicionar atos em terríveis ações e até mesmo, aparentemente, sem sentido. Hoje trazemos um caso onde o perigo foi encontrado onde menos se esperava. Boa noite. Um menino de apenas 14 anos foi encaminhado para uma clínica de saúde em Venâncio Aires. Depois de uma semana, foi dado como desaparecido. Uma história que trilha pelo caminho do medo e da ingenuidade. Uma história que nos faz pensar quem realmente está ao nosso lado. Quem nos dá a mão e nos conduz por essa história é a jornalista Jaqueline Gomes, do Jornal Arauto de Vera Cruz. Os nomes foram preservados e as cenas a seguir são simulações. Eu sou jornalista por formação e atuo há 13 anos na atividade, nem sempre em jornal, já trabalhei em assessoria, mas a maior parte do tempo em redação de jornal. O menino, ele tinha alguns transtornos de saúde, né? Ele tomava medicamentos de uso controlado por problemas físicos, mas também mentais. Então, quando a família deixava de dar os medicamentos de uma forma adequada, ele ficava agressivo. Como ele vivia ora com o pai, ora com a mãe, porque os pais eram separados, mas moravam muito próximos, então acabava ocorrendo esse transtorno de nem sempre ele ter o medicamento da forma correta. Então, como ele era um menino bipolar, com alguns transtornos mentais e problemas de saúde física também, acontecia dele ficar agressivo e precisava de um recurso, um suporte numa clínica. Normalmente o Conselho Tutelar fazia esse encaminhamento conforme a disponibilidade dos serviços da rede a qual o município pertence. Então, acontecia dele ser internado em Venâncio Aires algumas vezes. Vera Cruz, 26 mil habitantes. A mãe entrega o filho para internação em uma clínica médica, como já havia feito outras vezes. Ele sumiu pelo dia 20 de novembro, Então, quando a história começou a aparecer por conta de dias do menino não ser mais visto, um familiar foi até o Conselho Tutelar e relatou que a pessoa que o acompanhou até a clínica, uma pessoa chamada de Paulo, havia desaparecido. Eles não conseguiam mais o contato dessa pessoa, desse Paulo, que seria o responsável por ele na clínica. E no endereço que eles foram, em Venâncio Aires, para onde o menino teria sido levado pelo Paulo, havia uma loja e não uma clínica. O que aconteceu foi que o Conselho Tutelar suspeitou, porque todos os encaminhamentos passavam pelo Conselho Tutelar e esse não. Então, o fato do familiar ter ido lá comunicar o desaparecimento, quando ele foi levado para uma clínica, uma suposta clínica, com a ajuda de um fulano que se chamava Paulo e essa pessoa não existia, o Conselho Tutelar logo acionou a ajuda da polícia.
diretamente com o pai e a mãe, a gente teve pouco contato. O que chegava até nós, assim, era de que estavam todos muito abalados, se mostravam todos muito tristes e preocupados, querendo localizar o menino porque acreditavam que ele estaria com vida, né? As versões são muito díspares, né? A gente recebeu muitas manifestações que mencionavam que era uma família desunida, que não dava devida atenção para o menino. Por outro lado, tinham pessoas que diziam não, eram pessoas humildes, simples, tinham poucas condições, mas davam o devido acompanhamento a ele. Então foram dos dois lados, tanto comentários ruins, né, falando que a família poderia ter algo a ver com o sumiço dele, tanto comentários, né, solidários, né, dando apoio à família, né, porque o menino se reconhecia que ele era problemático, ele era agressivo, arrumava briguinhas com vizinhos, enfim, mas eram por conta de problemas de saúde, por isso ele tomava medicamentos, né? Então os comentários vinham de todas as formas. Onde estará o menino? Quem está envolvido no sequestro? Quais são as recomendações do Conselho Tutelar? No próximo bloco. Um menino de 14 anos foi entregue pela mãe a um enfermeiro. A família ficou muitos dias sem notícias e então começaram a suspeitar de seu verdadeiro paradeiro. Segundo a apuração, foi um cunhado do menino, um rapaz que já estaria casado com uma das 4 irmãs do menino, e ele teve a ajuda de um amigo. Naquela mesma noite em que foi sequestrado, o menino foi estrangulado e assassinado. Os pais esperaram notícias por dias, sem saber que seu filho já se encontrava sem vida. A dupla prontamente se livrou do corpo. A polícia, ela trabalhou com a localização desses 2 suspeitos, o cunhado e esse amigo do cunhado, de sobrenome Beiço, justamente porque foi esse cunhado que procurou o Conselho Tutelar e já levantou suspeitas, né? Então a polícia trabalhou com a localização dos 2, conseguiu encontrá-los, porque acreditava que a partir daí iria conseguir informações deles, e foi o que aconteceu. O cúmplice acabou por confessar o crime e revelar detalhes de onde estaria o corpo. O culpado do óbito seria o cunhado da vítima, que de forma premeditada cometeu o homicídio. Ele sustentou inicialmente que foi buscar o menino com a desculpa de que levaria ele para a clínica com a ajuda do Paulo, que na verdade era esse amigo, mas na verdade ele queria dar um susto no menino. E no banco de trás do carro, o cunhado e o menino acabaram discutindo, o menino foi ficando mais agressivo e o cunhado teria aplicado uma gravata no menino, enquanto que esse outro amigo dirigia por essa localidade do interior e aí o menino acabou falecendo. O delegado que responde pelo caso disse que o crime era premeditado e por motivo torpe, porque como que tu sai com uma criança no meio da noite para um local ermo com uma pá no porta-mala do carro e não é para matar o menino, né? Então essa versão aí é a que a polícia defendeu, né, de que foi um crime premeditado e não só a ideia de dar um susto no menino. Porque a gente trabalha com questão de acolhimento, né, em casos institucionais, que nós temos
Em Veracruz nós temos a casa de passagem, no caso, né? E seria numa medida protetiva drástica, né? Seria numa última instância, quando fosse comprovada uma situação de risco. Exemplo, uma criança em situação de risco, abuso, né, em casa, por algum familiar, que a situação de risco é dentro da própria residência. O Conselho Tutelar não pode só procurar nessa questão de denúncias de maus tratos, né? Mas muitas vezes na questão da defesa, ajudar os pais, a orientar os pais. Questão do direito à saúde, educação, né? Principalmente em crianças, adolescentes em problemas psiquiátricos, né? Hoje nós temos o Disque 100 também, que é um canal nacional, né? Se a pessoa não quiser se identificar, ao Conselho Tutelar também não precisa, né? Tem o telefone plantão 24 horas. E o Disque 100 hoje, que é nacional, que cai diretamente junto ao Ministério Público, né? Delegacia, e cai direto ao Conselho Tutelar para investigar a situação, né? É difícil encontrar alguma palavra, alguma explicação que resuma o que passa na cabeça da gente quando uma história dessas chega até a gente. Então, nos dias que a gente se envolve com uma história dessa, é difícil conseguir trabalhar em outras coisas, porque suga a gente emocionalmente. Por mais que a gente tenha que ser profissional, se isentar de opiniões, de juízo de valor, porque a gente está ouvindo os dois lados sempre, é muito difícil lidar. E até hoje existem comentários de que a família sabe, a família sabia, a família foi conivente, e a gente não pode nunca fazer esse juízo de valor, então tem que tentar sair do trabalho e esquecer um pouco a história para não, né, levar para dentro de casa uma coisa, porque mexe com a gente de fato. Foi uma coisa rápida, acompanhar, saber do sumiço e acompanhar lá o desenterrar do corpo, e aí depois conversar com a família, são coisas assim que, por mais anos que a gente trabalhe cobrindo outros casos, com certeza eles não vão desaparecer da memória nunca. Uma paixão que acaba em tragédia. Em que ponto a obsessão rompe os limites de nossa sanidade? Não perca o caso da semana que vem. Boa noite.